Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre performance do SQL Server, especificamente sobre a base de dados TempDB. Essa base de dados é utilizada de uma forma intensa pelo SQL Server. A maioria das operações, né, de ordenação, joins, select into, criação de tabelas temporárias, é utilizado essa base de dados chamada TempDB. Tá bom? Que fica no disco, né? Ela instancia arquivos no disco, e se você tem memória suficiente, memória física suficiente, trabalhos, por exemplo, que envolvem ordenação, podem ser realizados na memória, certo? Mas, na grande maioria das vezes, o recurso memória física não é o suficiente para todas as operações que ocorrem de forma simultânea no banco de dados. Então, aí, a TempDB entra, né, e ajuda como uma área auxiliar para o SQL Server. Okay? Por padrão da Microsoft, comandos do tipo select bloqueiam comandos update e delete e vice-versa. No momento que você está rodando comandos selecionando dados, outros processos que estejam alterando e deletando os dados ao mesmo tempo, esses mesmos dados, esses dois comandos causam bloqueios. É aplicado lock, tá? E esses comandos eles se bloqueiam de forma mútua, diferentemente de outros databases, de outros bancos de dados, como por exemplo Oracle, MySQL e Postgres, que por padrão eles trabalham com o que é chamado de lock otimista, ou seja, comando select não bloqueiam comandos update e delete, e comandos delete e update, enquanto que estão rodando, eles não bloqueiam os comandos select de selecionar aqueles dados. Eles trabalham com versionamento de dados comitados, tá bom? O SQL Server não. O SQL Server, por padrão, ele trabalha com o que nós chamamos de lock pessimista. Mas isso é possível de ser alterado. Tá? Mas quando você altera esse padrão do SQL Server, ele começa a trabalhar também com versionamento de dados. Ou seja, os dados que estão comitados, tá? O select vai ler esses dados comitados e não vai ser travado enquanto, ao mesmo tempo, estiver rodando operações de update e delete sobre esses mesmos dados, porque o select já, no momento que ele startou, ele já leu um dado comitado que foi versionado. E adivinha onde que esse versionamento acontece? Exatamente dentro da TempDB, dentro dos arquivos da TempDB que ficam no disco. Então, a TempDB, até para isso, ela é fundamental. Perfeito? Qual é uma boa prática? Né? É você definir a quantidade de files de acordo com a quantidade de cores, né, de CPU da sua máquina virtual ou máquina física. Em versões anteriores, na instalação, isso não era um padrão, mas isso mudou. A Microsoft, na instalação, já está sugerindo essa quantidade de files da TempDB de acordo com o número de cores que você tem. Bom, então a gente costuma trabalhar aí com entre 4 e 8 files da TempDB, né, a depender de você ter uma máquina com 4 cores ou 8 cores, certo? E se você tiver máquinas mais que 8 cores, você pode fazer o seguinte: a cada 4 cores a mais, você cria um arquivo para a TempDB. Tá bom? Eu costumo criar esses arquivos, onde que a soma desses arquivos, né, os arquivos da TempDB, equivale entre 20% a 40% da soma dos data files dos bancos de dados daquela instância SQL. Tá bom? Costumo colocar, obviamente, em ambiente de missão crítica em um disco SSD separado, tá bom? Exclusivo, para que não haja uma concorrência entre operações de log que estão ocorrendo, transações que estão sendo gravadas no log do SQL, nos data files, nos MDFs, tá? E para evitar mais uma concorrência, eu coloco os files da TempDB em outro disco, certo? O ideal é você separar, colocar em volumes separados, certo?
A TempDB ela é muito importante, porque não existe arquivos de TempDB exclusivos para cada banco de dados. Diferentemente de outros sistemas de gerenciadores de banco de dados que fazem isso, não, no SQL Server você tem um conjunto de files da TempDB que serve para todos os bancos de dados daquela instância. Então, todas as transações que estão ocorrendo em todos os bancos de dados daquela instância estão usando esses arquivos. Então, por isso que é interessante a gente criar vários arquivos para ter uma distribuição melhor entre as transações dentro desses arquivos da TempDB. Bom, interessante é você criar esses arquivos com o mesmo tamanho e manter com esse mesmo tamanho. Ok? Você pode deixar ele com alto crescimento, como já é o padrão, mas aqui vai mais uma dica, tá? Que você talvez não conheça ou não tenha ouvido falar. Se você já tem um disco SSD exclusivo para TempDB, tá? Por que você vai deixar as TempDBs nesse arquivo com a opção de autogrow ligada? Porque no momento que ele está fazendo autogrow, ali você tem uma perda de performance naquele momento que ele está crescendo. Já que o disco é exclusivo para TempDB, você comprou para isso, mais nada vai ser colocado naquele disco, você já ocupa praticamente todo o disco com esses arquivos. Você vai criar, já vai aumentar esses arquivos com limite máximo, quase que total do seu disco, certo? E vai desligar essa opção de autogrow. E aqui o macete. Você vai criar mais um arquivinho da TempDB com 1 mega em outro disco e vai deixar ligado nesse arquivo essa opção de autogrow. E você vai monitorar esse arquivo, uma ferramenta tipo Zabbix e outra qualquer. Por quê? Se esse arquivo começar a crescer, o que não é normal, porque o SQL Server, numa situação normal, nunca vai usar esse arquivo de 1 mega, porque ele vai priorizar os outros arquivos grandes que têm o mesmo tamanho. Então, ele nunca vai usar esse arquivo de 1 mega. Ele só vai usar esse arquivo de 1 mega se, por algum motivo, algum problema está ocorrendo. Alguma transação ficou aberta durante muito tempo, os outros arquivos já não conseguem mais crescer, porque já estão no tamanho do disco, né? E aí esse arquivo de 1 mega vai começar a crescer. E aí você vai monitorar esse arquivo com os Zabbix, por exemplo, e vai te ligar um alerta. Hoje está acontecendo alguma coisa. E aí você vai verificar com alguma ferramenta, ou, por exemplo, com o SP Rules Active do Wide Mechanics, o que está acontecendo, qual é o processo que está aberto, está rodando, está criando, está aumentando esse arquivo que não deveria estar aumentando. Tá bom? Essa é uma dica legal, tá? Para que você tenha o máximo de performance possível, sem ter que ficar aumentando o tempo todo a TempDB, porque você já vai deixar as TempDBs num disco exclusivo, com o tamanho máximo possível, e você vai monitorar só aquele arquivinho. Tá bom? De 1 mega que não pode crescer. Beleza, galera? Então essa é a dica de ouro. Um abraço e até a próxima. Se puder, dá uma curtida, tá? E se inscreve no canal também, que isso ajuda a compartilhar essa informação para outras pessoas. Valeu, galera. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês.